Para conversar com a gente sobre essa proposta que tira poder de investigação do Ministério Público, a gente recebe aqui no nosso estúdio o consultor jurídico do Ministério Público do Rio de Janeiro, Emerson Garcia. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, companheiro. Letícia de Oliveira, lá em Brasília, também tem um convidado. Letícia. Raquel, estou aqui com o deputado Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão, que é o autor dessa proposta. Deputado, como a gente viu aí na reportagem, a PEC vem até sendo chamada de PEC da impunidade, procuradores aí reclamando que em muitos casos policiais que deveriam investigar os crimes acabam sendo até envolvidos nesses crimes. Qual foi a sua intenção ao propor essa exclusividade da polícia, o dever privativo, né, a privatividade da polícia de investigar os crimes? Bom dia. Bom dia, Letícia. Em primeiro lugar, nós temos que deixar bem claro que essa PEC é a PEC da legalidade, porque ela garante ao cidadão, né, o direito de saber quem está investigando, por que está investigando, o direito de ter advogado, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório. E é por isso que a OAB do Brasil, ela defende a PEC 37. Os maiores constitucionalistas deste país, o Ive Granda, o José Afonso da Silva e tantos outros defendem essa PEC, porque essa PEC dá garantia ao cidadão. O modelo brasileiro nosso é Polícia Judiciária investiga, Ministério Público acusa, advogado defende e juiz julga, dá sentença. Qualquer outro sentimento ao arrepio da lei, ele é inconstitucional, porque o artigo 129 delineou, o Constituinte disse o que o Ministério Público, o parquê brasileiro, pode fazer. E essas atribuições não estão contidas na apuração de infrações penais asseguradas ao Ministério Público. Não é verdadeiro a afirmativa que alguns membros do Ministério Público, não são todos, diga-se de passagem, né? Alguns membros do Ministério Público dizem que vai impedir as CPIs. Não é verdadeiro essa afirmativa. Não é verdadeiro que o COAF vai perder poder. Não, vai continuar com poder. Não é verdadeiro que a Receita Federal vai deixar de fazer o seu trabalho, muito pelo contrário. O Ministério Público tem, inclusive, o controle externo da polícia. É o fiscal da lei. Então, se algo está acontecendo errado, ele é complacente com isso, porque ele, como fiscal, ele pode estar acompanhando. O Ministério Público tem muito poder, mas não tem todo o poder. O Ministério Público pode muito, mas não pode tudo. Não está acima da lei. Nós temos que ver... Pois é, deputado, diante dessa sua colocação aí, desse texto que gera muita discussão, eu queria passar a palavra aqui ao doutor Emerson Garcia. Queria saber qual é a posição do Ministério Público diante dessa proposta, diante dessa opinião do deputado. A posição do Ministério Público parte de uma premissa fundamental. A PEC surgiu em um momento no qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheciam a atribuição do Ministério Público para realizar investigações penais. Então, o Supremo Tribunal Federal, pela larga maioria dos seus membros, por suas composições das turmas, ainda não pelo plenário, vinha reconhecendo essa possibilidade de investigação. A divergência que existe hoje, principalmente entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, é se essa atribuição do Ministério Público ela é ampla e restrita ou somente deve ser exercida em situações específicas. Vale dizer, crimes praticados por policiais, praticamente nenhum ministro diverge disso, da necessidade do Ministério Público investigar, crimes praticados pelos altos escalões do poder econômico e político. Então a PEC surgiu justamente porque os tribunais estavam entendendo que o Ministério Público poderia investigar. Argumenta-se com a PEC que o objetivo é proteger o cidadão. Eu não tenho dados estatísticos produzidos por institutos de pesquisa de âmbito nacional, mas não me consta que o cidadão brasileiro se sinta ameaçado pelo Ministério Público. Pelo contrário, o Ministério Público é procurado em razão de ameaças causadas por outros organismos, principalmente tortura, violência praticada por organismos policiais. Deputado, voltando aqui à questão, o poder de investigação do Ministério, como o procurador vinha colocando, é necessário em casos quando há o abuso de poder de outros policiais ou quando são corruptos também, quando estão envolvidos. É preciso isso. Isso estaria garantido com a aprovação da PEC? Olha, escute só. É bom que se desmistifique isso. Situações
errôneas, comportamento, existe em toda instituição, inclusive no Ministério Público. Nós temos o caso de Demóstenes Torres dentro dessa casa, que não é segredo para ninguém, e nós não vamos entrar nesse detalhe de pessoalidade, de pontuais. E temos a CPI do Cachoeira com policiais envolvidos na quadrilha. Isso, escute só. Então, o que é que está ocorrendo? Nós estamos tratando de um Estado de Direito. Nós vivemos num Estado de Direito. Nós temos uma Constituição Federal. E o consultor do Ministério Público, assim como os membros do Ministério Público, que estão aí a buscar essa conquista, na realidade eles têm conhecimento, sabem que não há um regramento constitucional ou infraconstitucional, nenhum dispositivo legal que autorize ao Ministério Público promover a investigação. Não existe essa legalidade. É por isso que a OAB do Brasil, a Advocacia Geral da União, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, os maiores consultores jurídicos deste país, são defensores árduos dessa proposta de emenda constitucional que tenta colocar regramento nessa situação, evitando-se com que as pessoas com maior poder aquisitivo arguia a inconstitucionalidade das investigações promovidas pelo Ministério Público e se encontre parada no Judiciário brasileiro, esperando o julgamento. Só no Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia, nós temos 98 ações paralisadas, precisando ser definido. O que essa PEC, na realidade, ela traz, à baila, é essa discussão do modelo que nós queremos, né? Quem investiga não é parte, é isento. Quem promove a ação penal é parte. Então ele não pode ser seletivo, colher as provas que tão somente interessem ele, para ele mesmo promover a ação penal. Há um desequilíbrio entre a acusação e a defesa, porque esse mesmo mecanismo não é assegurado à defesa. A polícia não tem cores partidárias, a polícia leva a baila do Poder Judiciário, entrega ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, quem é que constitui o Poder Judiciário nesse jogo todo? É o juiz de direito, o Ministério Público e a advocacia. Mas o alvo, o centro é o cidadão. Nós não podemos passar por cima do direito das pessoas sob a alegação de que quem pode mais, pode menos. Sob a alegação de que se a gente tiver mais investigadores, é melhor. E por que não se tem mais promotores para promover ação penal? Por que não estender para a Defensoria Pública? Não estender para o advogado também investigar? O que é isso? Não é por aí. Eu acho que nós temos que ver o balizamento, o regramento, a lei, o que quis o Constituinte de 88. O Constituinte de 88 diz: o Ministério Público não pode investigar. Está na Constituição. Eu quero ver quem me indique. Ô Raquel, só um minutinho, por favor. Quem me indique, o consultor me dizer aonde está o dispositivo, qual a lei, qual o artigo que diz que ele pode investigar o Ministério Público. Não existe lugar nenhum. Deputado. A Polícia Judiciária, o artigo 144, ele é bem claro. Então o que nós queremos é acabar com esse bis idem penal que fala o tributarista, o constitucionalista e Visgandra. Deputado, licença, eu gostaria de passar Paula. uma pergunta agora para o doutor Emerson. Doutor, se o Ministério Público não puder mais investigar, o senhor acredita que autoridades com foro privilegiado e também magistrados aceitariam ser investigados pela polícia? Qual é a sua opinião? A grande questão que se apresenta é a seguinte: em primeiro lugar, o modelo que se pretende introduzir na realidade brasileira só é adotado em 3 países do mundo, onde o Ministério Público é proibido de investigar, que são Uganda, Quênia e Indonésia. Esses países, no índice de percepção da corrupção, que é organizado pela Transparência Internacional, uma organização germânica, eles estão a partir da posição 120, 130, 140. Não são modelos a serem seguidos. Em relação à atividade do Ministério Público, por que ela é relevante hoje na realidade brasileira e por que ela foi reconhecida já em várias decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça? Por quê? O Ministério Público, a exemplo dos juízes, possui garantias que permitem que a instituição se contraponha aos elevados escalões do poder político e econômico.
O membro do Ministério Público ele tem a garantia da vitaliciedade, da inamovibilidade. Um delegado de polícia não tem essas garantias. Um delegado de polícia ele está submetido à hierarquia no Poder Executivo. E o Poder Executivo é oxigenado pela política. O acesso ao Poder Executivo se dá a partir de eleições. Por mais que nós tenhamos pessoas bem empenhadas, pessoas que se esforcem em exercer seu mistério, há uma vertente hierárquica no Poder Executivo e essa vertente hierárquica muitas vezes dificulta o poder da polícia. E é por essa razão que o Ministério Público, a partir dessas garantias, ele se contrapõe aos altos escalões do poder político e econômico. A instituição está em rota de colisão com setores muito representativos e esses setores representativos apoiam, de fato, a PEC. A PEC é muito interessante. A PEC existe justamente porque o Ministério Público tem o poder de investigar. Porque eu não acredito que o Parlamento brasileiro fosse editar uma PEC se a Constituição já não permitisse que o Ministério Público investigasse. A PEC existe justamente porque o Ministério Público investiga, tem investigado e vai continuar investigando. Eu aprendi ainda na infância que nós só damos valor ao que temos quando perdemos. Eu espero que a sociedade brasileira tenha consciência do que está acontecendo. Deputado, a semana passada o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que não existia nenhuma hipótese do Ministério Público concordar mesmo com o ajuste no texto. A minha pergunta para o senhor é, existe alguma possibilidade de algum tipo de mudança no texto, de encontrar uma alternativa à PEC para que possa haver um novo diálogo, uma nova discussão com o Ministério Público? Raquel, só um minutinho, só a bem da verdade. Esses dados estatísticos aí apresentados pelo consultor, de que só 3 países têm o inquérito promovido por delegado de polícia, eu não sei que pesquisa é essa, ninguém conhece essa pesquisa, qual a empresa que fez, quais os critérios que foram utilizados, né, os meios. Então, são dados diferentes, porque a internet já começa a mostrar que a Inglaterra, quem faz a investigação é a polícia. O modelo dos Estados Unidos é totalmente o modelo nosso, porque o promotor lá, ele é eleito na chapa majoritária, ele também não promove a investigação, ele acompanha a investigação. Então, tem alguns fatos aí que está sendo apresentado de forma distorcida, irreal, inexistente, e passando-se para a população de que este é o modelo que é bom para o Brasil. O modelo bom para o Brasil é o modelo que nós vivemos, o modelo que nós elegemos nossos constituintes, o modelo que o Constituinte nos deu. Hoje eu defendo a Constituição do Brasil. Nós não podemos fugir da Constituição. A Constituição é que regra, que nos dá esse comportamento, de forma tal que essa afirmativa, ela não é verdadeira, ela não é salutar, porque ela se constrói em cima de uma falácia. Não existe isso. Quanto a situação do entendimento da construção para que se promova e se acabe com os corporativismos, tanto da polícia quanto do Ministério Público, eu estava presente numa reunião e essa proposição foi colocada, mas colocada nos seguintes moldes, né? A Polícia Judiciária permitiria que o Ministério Público investigasse os atos supostamente praticados por ela, e o Ministério Público também permitisse que a polícia ela investigasse. O Ministério Público hoje no Brasil, ninguém pode investigar o Ministério Público. O Ministério Público está dentro de um poder e age como poder. E ele não pode, ele faz parte de um poder executivo. Hoje o Ministério Público ele é o titular da ação penal e, diga-se de passagem, um órgão importante para a democracia. Um órgão importantíssimo, relevante serviço prestado. Mas não é pela sua importância, pela sua grandeza, por poder muito, que ele possa tudo e queira destruir aqueles que ainda não galgaram, não conseguiram e que ainda sonham em vencer essas dificuldades. Eu acho que o Ministério Público poderia promover ações contra os estados para que os estados brasileiros, né, dessem condições para a Polícia Judiciária brasileira, para que o Estado brasileiro desse condição para o Poder Judiciário, para a gente desafogar a justiça que não consegue atender a demanda da sociedade justamente por falta de prazo. Ou seja, o Ministério Público deixa de fazer o que tem obrigação de fazer, fiscalizar esses prazos, para fazer o que não tem condições de fazer. Deputado, o senhor questionou alguns dados apresentados aqui pelo Dr. Emerson, que gostaria de passar a palavra a ele. A referência a Uganda, Quênia e Indonésia não decorre de uma pesquisa, decorre de lei. Nesses países, o Ministério Público é proibido de realizar investigações. Nos demais países do mundo, nós temos uma diversidade de modelos. Há modelos em que a polícia está inserida na estrutura do Ministério Público, há modelos em que o Ministério Público atua de modo compartilhado com a polícia. Existem vários modelos, mas nesses 3 países, o Ministério Público está proibido de investigar. E quando se diz que a PEC não atingirá
outras instituições, eu confesso que tenho muita dificuldade de compreensão. Porque quando eu vejo a redação do texto, ao dizer que compete privativamente às polícias a realização de investigações, o advérbio de modo privativo denota a qualidade ou atributo de um sujeito ou objeto de mais ninguém. Só a polícia vai poder fazer. E nem o Ministério Público brasileiro é o titular exclusivo da ação penal. Se o Ministério Público não trabalhar, qualquer cidadão, enquanto ofendido, poderá ajuizar uma ação penal no lugar do Ministério Público. Então, nem o Ministério Público tem exclusividade. E a exclusividade ela caminha em norte contrário a qualquer referencial de eficiência. Daí a necessidade de nós termos uma atuação conjunta e compartilhada. Doutor Emerson, muito obrigado por participar aqui com a gente. A gente conversou com o doutor Emerson Garcia, consultor jurídico do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu também agradeço a participação do deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, que é o autor da PEC. Letícia de Oliveira, obrigada também. Muito bom dia aos dois.